Todos aí, os que não chegaram ainda, conforme eles vão pedindo, nós vamos permitindo a entrada deles. Hoje nós estaremos falando, meus irmãos, sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. Tudo já em cima das profecias de Ezequiel. Hoje nós estaremos falando do capítulo 37 de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37. Amém? Muito bem, então, meus irmãos. Quando nós ouvimos uma chamada divina para a restauração, bem-vinda Solange, Deus abençoe. Bem-vindo também o Pedro, Deus abençoe grandemente vocês. Quando nós ouvimos, já iniciamos já, viu? Quando nós ouvimos falar de uma chamada divina para a restauração, isso significa o quê? É o restabelecimento daquela pessoa que se arrepende, de quem se arrepende. Então, isso, meus amados, independe de cor, de credo, de nacionalidade, de língua falada. Então, nós precisamos nos ater a isso, é simplesmente a restauração daquele que se arrepende. Porém, hoje, especificamente, meus amados, nós estaremos falando sobre o povo de Israel, sobre as profecias de Ezequiel 37, sobre a famosa e conhecida profecia que nós ouvimos tanto falar, que é a do Vale de Ossos Secos, que está em Ezequiel 37. Ezequiel 37. Com certeza, meus amados, nós já ouvimos muitas pregações sobre este assunto, mas hoje nós entenderemos o seu real significado, o que realmente significa Ezequiel 37 ou a profecia do Vale de Ossos Secos. E a nossa leitura está em Ezequiel 37, no versículo de 1 a 14, e assim nós iremos proceder à leitura conforme reza a Escola Bíblica Dominical, a revista da Escola Bíblica. Eu estarei lendo na Bíblia e não na revista, então o entendimento o entendimento será o mesmo, mas a leitura pode ser um pouco diferenciada. E assim diz a palavra: a mão do Senhor veio sobre mim, ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale de ossos secos. E me fez andar de um lado para o outro, e vi que o número deles no vale era grande, e estavam realmente muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão reviver? E eu respondi: Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego de vida, e vivereis, e sobre vós porei nervos, farei aparecer carne, e estenderei pele, porei o espírito em vós, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei como me foi ordenado. Enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo, e os ossos se reuniram, osso com osso. Olhei e vi que os nervos os cobriram, a carne apareceu e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia espírito neles. Então ele me disse: profetiza ao espírito, ó filho do homem. Profetiza e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos, para que eles vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, então o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram de pé. Um exército muito grande, meus amados. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Esses dizem: nossos ossos secaram-se e a nossa esperança morreu. Fomos totalmente exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eu abrirei as vossas sepulturas
eu vos farei sair das vossas sepulturas e vos trarei a terra de Israel, ó povo meu. Enquanto eu vos abrir as sepulturas e vos fizer sair, sabereis que eu sou o Senhor, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei em vossa terra. Sabereis que eu sou o Senhor, e disse e cumpri tudo isso. Amém? Esta é a leitura sugerida pela revista da Escola Bíblica Dominical, e nós estaremos hoje falando sobre este assunto. Eu tenho algumas anotações feitas, mas eu acredito que a gente consiga apresentar para os irmãos um bom esclarecimento a respeito de tudo isso que nós lemos. Então vejam bem, meus amados, que essa linguagem de Ezequiel 37, ela é uma linguagem metafórica. Ela mostra como o Israel é restaurado, a forma como Israel ela vai ser restaurada. E volta a ser uma nação reconhecida no contexto tanto político quanto espiritual. Então nós temos que entender metaforicamente essas questões dos ossos, essas questões da carne, dos nervos, da pele, de estender a pele. Então isso é uma metáfora. Então nós entendemos então e sabemos agora que isso trata-se do povo de Israel. Nós vemos muitas pregações nas igrejas por aí, a restauração eles trazem como se fosse para nós, e realmente é para nós também, nós vamos ver isso mais para frente, mas essa restauração, como muitos pregam individualmente para uma pessoa específica, fica difícil da gente se relacionar com o contexto dessa pregação nesse sentido, para uma pessoa. Hoje aqui você está sendo restaurado, então o contexto disso não traz esta informação. Mas então vejamos, o que significa esse vale de ossos secos? Quer falar alguma coisa, Ed? Não. Tá bom, então, obrigado. Por meio de visão, meus amados, é que ele foi levado, como nós já vimos em outras profecias, ele não estava lá pessoalmente, através de visão ele foi levado espiritualmente, nós já analisamos isso em Ezequiel 1, Ezequiel 8, Ezequiel 11, então nós já sabemos que ele não foi levado fisicamente naquele vale, nós sabemos que ele foi levado espiritualmente, então ele foi levado através de visões. Então Deus levou Ezequiel lá em espírito, e no meio desse vale ele viu vários ossos secos. E isto anuncia o quê? Anuncia a restauração de Israel, como nós já falamos aqui. Depois de muitos séculos de dispersão ou diáspora e dispersão quer dizer a mesma coisa, entre as nações, ou seja, o povo de Israel ele se espalhou entre muitas nações, tá? E após isso, após muitos séculos disso, ele vai ter a sua condição restaurada, política restaurada, e não somente a política, mas também a espiritual, porque ele se espalhou, ele se esparramou, então eles não tinham mais um local, não tinham mais um lugar, não existia mais um país, eles ficaram esparramados, foi esparramado pelo mundo. Então, meus amados, nós precisamos ver ali que a primeira notícia é a restauração da vida, a restauração do estado político, a restauração da pessoa como ser, como um indivíduo socialmente reconhecido. E aí depois é que vai vir a restauração espiritual, conforme nós lemos no versículo 14, acabamos de ler lá no versículo 14. E o que significa isso, meus amados irmãos? Vejam que estes ossos, eles significam toda a casa de Israel. Então esses ossos significam o povo de Israel. Muitos daqueles dispersos, eles haviam perdido totalmente a esperança em Deus,
se sentido totalmente destruídos, totalmente destituídos. E eles estavam realmente destituídos da fé que eles tinham em Deus pela falta de relação com Ele, o afastamento. Eles se afastaram, começaram a adorar ídolos, começaram a ter umas relações totalmente opostas àquilo que a palavra de Deus manda, aquilo que a palavra de Deus te pede para que você tenha, te apresenta. Então, quando nós falamos a expressão ossos secos, isso significa uma completa ruína nesta relação. Ou seja, eles não tinham mais relação nenhuma com Deus. Então, nós percebemos com isso que todos os oráculos que Ezequiel recebeu logo após a notícia da destruição de Jerusalém e do templo, lá em Ezequiel 33, já não é o texto que nós lemos hoje, a partir do versículo 21, e agora com esta confirmação, nós percebemos que a dispersão já havia sido concretizada. Isso está em 2 Reis, está em 2 Crônicas, então a dispersão ela já havia sido concretizada, então já havia iniciado a dispersão. Por quê? Muitos não voltaram de Jerusalém depois que eles saíram do exílio. Mas vamos continuar seguindo o critério da revista da Escola Bíblica Dominical para a gente obedecer criteriosamente o que eles determinam para nós aqui. Então, meus irmãos, o mesmo Deus que trouxe a ferida, aquele mesmo Deus que foi lá e lançou sobre Jerusalém aquele castigo, a ira dele, o exílio, entre tantas outras coisas, é ele mesmo que vai curar esta ferida. Ele mesmo cura essa ferida. Porque ele prometeu isso ao seu povo. Lá em Oséias 6, capítulo 1, diz assim, vinde e tornemos para o Senhor. Então, voltemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou. Ele nos despedaçou. Então ele veio e trouxe a sua ira devido ao pecado até irracional do povo. E ele mesmo nos sarará. Ele fez a ferida e ele vai trazer a ligadura. Então está mais ou menos já explicado uma parte dessa profecia de Ezequiel. Lembremos que desde os dias de Moisés existe uma promessa de Deus ao seu povo. Desde os dias de Moisés. E também desde os dias de Moisés o seu povo é rebelde. O seu povo não se conforma com as coisas, o seu povo quer aquilo que ele quer, da maneira como ele quer. Vários textos, meus irmãos, trazem estas promessas, vários. Nós vemos isso em Levítico 26, nós vemos em Deuteronômio, nós vemos em Jeremias, vários, não vou nem enumerar para os irmãos, mas vários textos nos apresentam isso, inclusive o livro que nós estamos estudando esse trimestre, que é em Ezequiel 11, a partir do versículo 17, nos apresenta desta maneira. Então, o vale de ossos secos da visão de Ezequiel, sendo ali também vislumbrada a sua restauração nacional e em seguida a espiritual. Então, nós precisamos entender que essa visão dele traz total restauração do povo, só que ao mesmo tempo, não, e nós vamos ver isso. O segundo assunto que nós estamos entrando aqui, ele fala sobre o quê? Sobre essa dispersão, sobre essa diáspora, sobre tudo isso que aconteceu. Ele fala também sobre o seu renascimento e sobre a sua restauração. O povo de Israel, meus irmãos, ele começou em 605 a.C. Em 605 a.C., quando Nabucodonosor subjugou o rei Joaquim, ou seja, o rei de Judá, isso está lá em 2 Reis 24, Daniel também, que Daniel também foi um dos que foram levados. Então ele começou a se dispersar. Então, em 605 ele já começou a se dispersar, alguns já começaram a fugir para lá, fugir para cá, e eles buscaram asilo desta maneira em várias nações. E fez parte também desta primeira dispersão o cativeiro assírio, porque existia na época o reino de Judá
né? O Reino do Sul e o Reino do Norte. O reino do Norte teve o cativeiro assírio, ou seja, isso foi em 722 a.C., então foi um pouco antes, antecedeu um pouco. Isso está lá em 2 Reis 17:23. Então o Reino do Norte já havia passado pela perseguição e agora o Nabucodonosor ele foi e mandou para a Babilônia uma boa parte do povo de Israel. Ficou um pouco ali na própria Jerusalém e um pouco ficou lá no exílio babilônico e alguns conseguiram sair, vão fugindo. É aquilo que nós já conhecemos como praxe, algumas pessoas conseguem se evadir e dessa maneira vai. Mas fazendo só para contextualizar para os irmãos aí. A maioria dos judeus, meus amados, depois que acabou o exílio, depois que acabou isso tudo, a maioria deles não retornou à terra de Israel. A maioria, uma boa parte deles. Eles continuaram assim, espalhados por toda parte. Então, é por isso que se fala da diáspora e da dispersão. Então, eles continuaram espalhados por toda parte. Nós vemos também em vários textos os relatos de que o povo de Israel no Antigo Testamento, eles estavam espalhados em centros urbanos, então eles iam para centros urbanos, dentro de todo aquele império romano. Portanto, isto deixa claro que a profecia de Ezequiel se refere a uma dispersão até mesmo posterior aos fatos e relatos que ele passou naquele momento. E isso é importante que nós frisemos. Não foi só no momento do exílio babilônico, não foi só no momento do ataque ao Reino do Norte, não foi somente naquele momento. O exílio continuou, o pessoal continuou se dispersando, depois do exílio, né, o pessoal continuou se dispersando, continuou se afastando. E começaram a ir para a Europa, a ir para outros países, para outros locais, outras terras, e eles foram se afastando cada vez mais. Por quê? Porque a perseguição romana, ela era muito grande. A perseguição romana, ela era de uma propriedade, assim, absurda. Eles atacavam mesmo, destruíam, sacrificavam. Tanto é que nós temos muitos relatos na Bíblia. Portanto, meus amados, esses fatos ocorreram e passaram pela era de Cristo, por Cristo na Terra, e continuaram ocorrendo e persistiram, e nós vamos chegar lá, nós vamos continuar nessa exposição aqui. Às vezes eu acabo me antecipando um pouco, eu não quero fazer isso, eu quero obedecer criteriosamente como a revista nos pede que nós passemos para os irmãos, né? E nós precisamos frisar bem isso, então, marquem bem na cabeça de vocês que essa dispersão, ela prosseguiu, mesmo na era de Cristo, após, na época dos apóstolos, então, os pais da igreja, e nós vamos, os pais da igreja, não me desculpem, os apóstolos. Então, o que acontece? A primeira dispersão que ocorreu do povo de Israel foi, como eu falei para vocês, através dos assírios e dos babilônios. E a segunda dispersão, através dos romanos, ou seja, ela veio com os romanos, com o Império Romano dominando tudo isso. Na verdade, o retorno dos judeus, a que se refere Ezequiel, diz respeito ao quê? Diz respeito à segunda dispersão. E o que nós entendemos como segunda dispersão? É aquela que foi anunciada por Jesus. Lá em Lucas 21, no capítulo 24, ele diz assim: cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisado por eles. Exatamente assim que Lucas 21, 24 nos apresenta. Esta dispersão, meus irmãos, que contém nesse texto que nós acabamos de ler, ela durou mais de 1.800 anos. Mais de 1.800 anos. Ela se iniciou em 70 depois de Cristo, além das que já tinham. Ela se iniciou, essa segunda dispersão, em 70 depois de Cristo, que foi quando ocorreu a destruição de Jerusalém pelos romanos.
a destruição de Jerusalém pelos romanos. E ela finalizou com a fundação do Estado de Israel, que foi em 27 de novembro de 1947. Então, foram 1.800 anos, em média, que houve essa dispersão toda. Então, a fundação do Estado de Israel, ela foi no dia 27 de novembro de 1947. Acontece que na última aula, né, se vocês se lembrarem, eu falei que a restauração de Israel foi em 1948. E foi, então não errei, está certinho. A fundação do Estado de Israel foi em 1947, porém, ela foi fundada em 47, mas a Assembleia, foi feita uma Assembleia Geral das Nações Unidas, onde o brasileiro Oswaldo Aranha, que a presidia, ele colocou em votação a criação do Estado de Israel e conseguiu, por 33 votos a favor, contra 14 votos contra e 10 abstenções, né? Ele conseguiu, através desses votos, concretizar a partilha da Palestina, ou seja, foi feita a partilha da Palestina e criou-se assim, então, as bases legais para o estabelecimento do Estado de Israel. Então, assim foi criada a base legal. Por isso que nós falamos ontem, em 1948, porque a partir dali ela passou a existir legalmente. E esta publicação, ela ocorreu no dia 14 de maio de 1948 e tornou-se assim Israel, então, a partir de aí, uma nação soberana. E aí eu gostaria de falar com os irmãos sobre essa restauração nacional, ou seja, os ossos se ligando uns aos outros, ou seja, o povo de Israel se reunindo. Ainda tem bastante pessoas por aí, mas elas estão se reunindo, eles estão voltando para casa, nós sabemos disso. E é por isso que eu falei que desde do exílio da Babilônia, desde do ataque assírio contra o norte, então, desde aquela época já existiam pessoas dispersas. Então, como eu acredito hoje também que existem muitos por aí que estão afastados, que não estão acreditando em muita coisa ainda, principalmente pelo que está acontecendo em Israel hoje, algumas coisas que estão acontecendo lá. Então, através desse decreto pela ONU feito, Israel se tornou novamente uma nação soberana. Então, houve ali, então, aquela restauração nacional, com essa ligadura dos ossos, né, que foi ligado o povo uns aos outros, né? O texto de Ezequiel 37, 12, ele diz assim, né, profetiza e diz, nós já lemos, né, assim diz o Senhor, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então, veja que a concretização disso foi fundada a terra de Israel novamente ali. A ONU decretou a criação do Estado de Israel e eles foram trazidos novamente para Israel. Então, eles estavam mortos em várias partes do mundo, principalmente na região da Europa, e eles começaram a retornar para Israel. Ainda não acabou esse retorno, mas já estão retornando para Israel, muito deles. Mas eu preciso aqui falar com vocês sobre uma profecia maior, sabe, meus irmãos? Às vezes, eu não vou falar todas as que eu sei, as que eu conheço, as que eu lembro, e muitas que eu não lembro também, mas como isso se refere a este assunto, eu vou falar com os irmãos sobre uma profecia, sobre uma coisa que me faz acreditar muito em Deus. Eu acho impossível uma pessoa adivinhar certas coisas, né? É impossível, mas Isaías 66:8, se vocês quiserem até anotar para conferir, Isaías 66:8, ou seja, um texto de 2.700 anos atrás, vamos colocar 2.700 fazendo conta redonda, é claro, né? Ele fala dessa maneira: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode, por acaso, nascer uma terra num só dia? Pode, por acaso, nascer uma terra num só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, ou seja, antes que aqueles castigos fossem implantados sobre o povo de Israel,
Deus já havia dado a luz a seus filhos, ou seja, ele trouxe o castigo, mas no momento que ele trouxe aquele castigo, ou antes mesmo de trazer o castigo, ele já trouxe a claridade, ele já tinha tudo isso planejado, porque está aqui decretado, meus amigos, pode nascer uma nação de uma só vez? Pode, por um acaso, nascer uma terra em um só dia? E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. A terra de Israel ela foi criada em um só dia. Aí como é que a gente pode pôr em dúvida esse Deus que a gente tem? Fala, como é que as pessoas conseguem, não sei, ficar brincando com a palavra de Deus, conseguem ficar sem viver essa relação com Deus verdadeira, sem viver uma comunhão verdadeira, sem viver de verdade a palavra de Deus? Está tudo escrito. 2.700 anos atrás, Isaías profetizou o renascimento desta nação. 2.700 anos atrás, está logo ali, né, irmãos? Coisinha pouca, né? Hoje, no presente, aqui nós vemos a olhos nus a certeza que Deus nos dá do que? Da sua existência, que ele realmente existe, porque ele deixou escrito tudo o que está acontecendo hoje. Me desculpem quem tem dúvidas, me desculpem aqueles que vivem de achismo, me desculpem as pessoas que querem ler a palavra de Deus e achar que sabe, achar que entende. Só tem uma maneira do Espírito Santo revelar para você a palavra de Deus, revelar para mim a palavra de Deus. É você lendo, estudando e aprendendo. A pessoa tem que estar ligada a um estudo, a um conhecimento. Uma pessoa que lê a profecia do Vale dos Ossos Secos, ele interpreta ela literalmente da maneira como está lá, e não é. Há necessidade da interpretação. E a interpretação ela tem que ser uma interpretação teológica bíblica. Teológica bíblica. Nós não podemos fazer uma teológica filosófica. Existe a diferença disso, existe muitas diferenças que a gente não lida com elas no dia a dia, então a gente desconhece totalmente, né? Desconhece totalmente. Então me desculpem aqueles que têm dúvida, ou aqueles que não querem nem ver e nem tomar conhecimento disso. Eu acho que eles estão perdendo tempo, estão deixando passar tempo, deixando as coisas acontecerem, e pode ser que não reste tempo para eles pedirem socorro verdadeiramente a Deus. Isaías 66:8, a criação de Israel. Ele profetizou dos 2.700 anos antes de acontecer, e aconteceu. Aconteceu, está lá registrado na ONU. Nós não podemos achar que isso é conversa minha. Está lá, eu trago provas para os irmãos, já falei aqui e trago a prova. Tem datas e tudo aqui, como eu já falei para os irmãos. Não tem muito que nós ficarmos ali na peleja, lutando contra isso. É fato, ele profetizou e aconteceu. Como todas as profecias bíblicas que nós temos, todas elas concretizadas até o presente momento, e as futuras, nós temos, por esse motivo, a certeza que vai acontecer, e não somente por esse, mas pela fé em Jesus Cristo, pela fé em Deus, nosso Pai. Então serão cumpridas, todas as profecias serão cumpridas. Assim nós cremos, assim nós entendemos, e assim nós ensinamos e passamos para os irmãos. Primeiro, meus amados, a restauração nacional, quando todos os ossos se juntaram. Quando todos se juntaram. E aí foi se formando o quê? Nervos, foi se formando as carnes, ela foi recobrindo esses ossos, e elas deixaram ali o corpo pronto, até com a pele. E assim fica restaurado a Israel como nação. Então ela está restaurada como povo, está restaurada como nação. É um reajuntamento de povos que foram dispersos por todas as partes do mundo. Então eles se reagruparam. Então é isso que diz essa profecia. Isso tudo através, meus amados, de um decreto. Um só dia, conforme profetizado. Um só dia. Isso tudo veio através de um decreto, em um só dia, tudo isso foi criado. A fundação do Estado de Israel é o cumprimento da promessa que foi feita por Deus do retorno do povo judeu. E isso aí está em Ezequiel 36, não foi lido hoje, mas o Ezequiel 36, no versículo 24, nos diz assim, ó: tornar-vos-ei de entre as nações.
tornar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e a vós trarei a vossa terra. Então ele ia chamar todo mundo e ia trazer de volta para a terra mesmo. E não é só em Ezequiel, tem alguns outros textos também. O texto de Amós 9, 14 e 15 diz, mudarei a sorte do meu povo, ou mudarei a sorte do povo de Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas eles voltarão a habitar. Eles plantarão vinhas, eles beberão desse vinho, eles vão fazer pomares, e eles vão comer desses frutos. E Deus, ele fala nesse texto de Amós também que ele vai plantá-los ali naquela terra, e dessa terra que ele deu para eles já não serão nunca mais arrancados. Nunca mais eles serão arrancados, nunca mais serão tirados de lá. Meus irmãos, a hora que vocês puderem, dar um Google aí, como o pessoal está acostumando falar bastante aí, né? E ver aí como é que o deserto produz frutas e hortaliças. Dá um Googlezinho aí e faz umas perguntas lá. Israel produzindo frutas, Israel produzindo hortaliças, o petróleo que tem naquela região. Dá um cliquezinho ali que vocês vão começar a descobrir coisas maravilhosas a respeito disso. Então vejam bem, meus amados, Israel, ela é uma testemunha contínua de Deus sobre a nossa terra. Porque nós vemos essas promessas que foram feitas para o povo de Israel, inclusive promessas de ira do Senhor, devido aos motivos que nós já estudamos em aulas passadas, e vieram todas. E a restauração da maneira como ela aconteceu, tudo o que aconteceu, o decreto da criação da nação de Israel em um dia, tudo isso profetizado e cumprido, meus amados. As potências estrangeiras, elas se perdem totalmente na relação com Israel, independente do tamanho, independente do que esteja acontecendo. Por quê? Porque a promessa, ela se cumpre. E esse povo, ele é preservado, ou seja, a existência desse povo é inequívoca, ela é preservada de todas as formas. Já de várias maneiras, tiveram vários intentos de acabar com esse povo, embora muitos ataques, várias tentativas de destruição sobre ele prevalece. Não há como se explicar humanamente um país com uma área de 22.072 quilômetros, ou seja, um país pequeno, muito pequeno, aliás, né? Sendo que 21.000 quilômetros são terra, é terra pura. Israel, ele tem aproximadamente 470 quilômetros de comprimento por 135 quilômetros de largura, meus amados. Isso no ponto mais largo. 135 quilômetros de largura no ponto mais largo, né? Agora, é inacreditável eles desse tamanho, com essa estrutura, ter o poder logístico e tecnológico que eles têm. Eles têm. Entendo eu, meus irmãos, que só Deus mesmo para oferecer este impossível, porque é uma coisa muito difícil. É só Deus para trazer esse impossível, trazer essa resistência, torná-los a potência como Ele fez a promessa de torná-los, essa potência que eles são. E isso é visto hoje a olhos nus por nós e por qualquer um que faça uma análise. E o que falta hoje para Israel depois de toda essa explicação que nós demos? No comecinho nós falamos que ele teria seria reestruturado politicamente e seria reestruturado também espiritualmente. E o que falta para nós agora é essa restauração espiritual de Israel, que ainda não aconteceu. Nós já falamos nas aulas anteriores que lá em Israel hoje um governo comunista, ele está administrando lá e já se permite aborto, entre tantas outras coisas. Então Israel ainda está de uma maneira distante de Deus. Não todos, deixo bem claro, não todos, mas o governo, o país, ele está de uma maneira deformada ainda na relação que ele tem que ter com o Senhor. Então, nós aqui não estamos falando de um ou outro, porque existem
sim, judeus convertidos, existem sim os judeus que estão aos pés de Jesus, aos pés de Deus, mas nós estamos ainda falando que vai vir uma multidão, essa multidão ainda vai se converter, eles serão convertidos ainda no Senhor. E embora toda essa relutância, uma grande parte do povo, né, uma grande parte do povo vai ter que se entregar a Deus no futuro bem próximo, Deus, ele tem cumprido as suas promessas feitas através de profecias que nós vemos continuamente e com certeza essa promessa vai se cumprir, porque nesse texto ele fala também da restauração espiritual. As potências estrangeiras, meus amados, eles pressionam Israel sobre o quê? Sobre o status de Jerusalém. Muita gente quer Jerusalém. Como uma nação reconhecida pela ONU, e depois de 18 séculos de dispersão, ela ainda sofre essa pressão internacional hoje, depois de todos esses séculos de dispersão, depois de tudo que ela passou, depois de ter sido reconhecida pela ONU, ela sofre uma pressão internacional absurda. O islamismo é muito forte, vai para cima, quer tomar conta, quer dominar. Jerusalém, enfim, meus amados, ela ainda vai continuar sendo pisada por gentios até que o tempo dos gentios se complete. Nós já aprendemos quando é que se completa o tempo dos gentios. Nós já aprendemos nas aulas anteriores. Eu posso não ter sido direto, mas nós já aprendemos. A igreja do Senhor, ela vai ser arrebatada. Vamos lá, né? Então, Jesus, em Lucas 21, 24, ele falou que cairão ao fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Não se esqueçam desse texto, é a segunda vez que eu falo desse texto para os irmãos, então nós não podemos nos esquecer disso. Mas e sobre essa restauração espiritual que ficou faltando nós esclarecermos sobre esse texto? O que é que nós podemos dizer a respeito disso? Nós podemos afirmar, meus amados, que quando o Espírito da graça e de súplica vier sobre os judeus, aí virá, sim, essa restauração espiritual. Nós somos salvos pela graça, eles não aceitaram a vinda de Cristo, eles não aceitaram isso. Então, eles precisam chegar nisso. Então, Zacarias, vamos para o texto de Zacarias, vamos falar de Zacarias 12, no versículo 10, ele diz assim: sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem traspassaram. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de Cristo. Eles irão chorar por ele, ou seja, pranteá-lo-ão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Este é o reconhecimento de Cristo, este é o reconhecimento do seu sacrifício. E assim eles se posicionarão como filhos de Deus, eles clamarão pelo socorro de Deus. Ezequiel 37, de 23 a 28, meus amados, afirma que nunca mais eles se contaminarão com ídolos após isso. Nunca mais eles se contaminarão com ídolos, que é o que tinha acontecido e que é o que acontece hoje em muitos lugares do mundo, em muitas partes do mundo, né? Fala também Ezequiel 37, versículo 23, que Cristo vai reinar sobre eles e eles terão um só pastor, Cristo, que eles habitarão na Terra Santa eternamente, assim como nós temos esta promessa. E assim haverá o quê? Paz perpétua. Paz perpétua. Que o santuário ele vai estar eternamente entre eles. Portanto, meus amados, entendam de uma vez por todas. Deus tem o controle absoluto de tudo. Tudo que aconteceu no passado e tudo que está acontecendo hoje
está proclamado na palavra de Deus, na Bíblia. O que nós precisamos é aprender a ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus e buscar o entendimento dela, que é o que nós estamos fazendo aqui na escola bíblica. As suas orientações e destinações estão postas através da Escritura. Leiam a Escritura, mas não façam uma análise por vocês. Não façam uma análise por vocês. Nós fazemos sim análise simples. A Bíblia tem que ser lida e entendida literal, de uma maneira literal. Só que profecias, entre tantas outras coisas, não podem. Então as profecias nós temos que entender ela de uma maneira mais, de uma maneira mais preparada. Nós temos que estar mais preparados para poder fazer o entendimento dessas coisas. E não é de qualquer maneira que isso é feito, não. Meus irmãos, entendam que o vale, ele faz referência ao quê? Ao mundo. Vale dos ossos secos. O vale faz referência ao mundo. E os ossos, eles são o povo de Israel espalhados por toda a terra. Os ossos. Um vale faz referência ao mundo. Os ossos, o povo espalhado no mundo. E as sepulturas é a referência de Israel ali. É a referência de Israel, da restauração do povo. Diz que ele, não vê na leitura, que ele vai tirar esses ossos da sepultura. Então, ele vai tirar dali, vai colocar de volta, vai colocar eles de pé. Nesta profecia, meus amados, nós entendemos que Israel voltará a ser uma nação soberana, política e espiritual. Soberana, tanto política como espiritual. Em 1882 houve o quê? Aquela primeira onda de imigração. Então passou-se ali uma grande fase ali de imigração. Eu não vou lembrar para falar para os irmãos, na verdade, o que ocorreu, porque eu fiz bastante leitura a respeito, mas a primeira onda surgiu em 1882, isso eu gravei bem. Deixa eu ver se eu tenho na minha anotação aqui. Eu não tenho anotado. Eu me recordo bem da data de 1882. Então, ali iniciou-se a primeira imigração. Qualquer coisa que os irmãos precisarem, eu passo para os irmãos. Assim que terminar a aula, eu já olho aqui nas minhas anotações e passo para os irmãos. Então, essa foi a primeira imigração. Em 1882 começou essa imigração, ou seja, o povo começou a voltar, já começou a se reunir. E ali entre 1914 e 1918, naquela primeira guerra mundial, Primeira Guerra Mundial, Israel foi libertado dos islâmicos e começaram a se juntar. Então, já na Primeira Guerra Mundial, eles foram libertados dos islâmicos e já começaram ali a se juntar. Só que eles não se juntaram num lugar só. Eles começaram a emigrar para onde? Para a Europa, ficar nos lugares um pouco mais afastados. Então, por questões políticas que eles fizeram isso. Tinha lugar que não aceitavam eles, e dessa maneira foi. Então, eles ficaram ali na região da Europa. Entre 1939 e 1945, todos nós sabemos disso, isso é mais atual do que nunca, a Segunda Guerra Mundial, mais de 6 milhões de judeus eles foram mortos durante esta guerra. E esses judeus eram aqueles que estavam na Europa, conforme a Alemanha dominava, matava. Isso nós fomos testemunhas quase que pessoalmente. Nós conhecemos da história, mas uma história muito atual. Então foi mais de 6 milhões de judeus mortos, e esses judeus eles estavam onde? Ali na região da Europa, já espalhados por ali. Em 1947 houve a resolução da ONU, e em 1948 foi estabelecido o Estado de Israel, e logo ali, depois da grande tribulação, haverá sim essa restauração espiritual do povo de Israel. E eles vão reinar como santos que serão com Deus. Mas nós temos que chegar ali naquela tribulação, nós temos que passar por tudo isso, nós vamos passar pela guerra do Armagedon. Nós não, eu espero ser arrebatado antes, meus amados. Nós que somos dispensacionalistas, nós que somos arminianistas, nós somos pré-milenistas, então nós temos em nós a fé bíblica,
bíblica, e a fé em Deus que nós seremos resgatados. Então nós não passaremos por essa tribulação. Mas esse povo de Israel, ou seja, aqueles que não aceitaram Jesus, aqueles que não estão numa relação com ele, vão passar por essa situação. E até ali, depois disso, o seu povo será totalmente restabelecido. Não posso continuar falando muito, porque senão eu vou entrar nas outras aulas e a gente vai acabar atrapalhando um pouco isso, tá ok? Então que Deus abençoe todos vocês, que vocês possam estar cientes de que a Bíblia é maravilhosa e nos traz coisas que inimagináveis e nós precisamos crer e entender e buscar entender cada vez mais. Amém? Se os irmãos quiserem fazer algumas perguntas,